Boa noite, louvado seja o nome do Senhor por mais esse culto de estudo bíblico, amém? Nós glorificamos ao Senhor por estarmos aqui na casa do Senhor. Você que está aí nos assistindo pela live, seja também muito bem-vindo ao culto de estudo bíblico. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos aprender ainda mais sobre a palavra do Senhor, amém? É uma felicidade, é uma alegria estarmos reunidos para juntos adorarmos ao Senhor e aprender ainda mais da sua palavra. Amém? Então, nós vamos agora ler juntos o Salmo 122, o verso 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é bênção demais, a gente poder estar na casa do Senhor, diante do Senhor. Você que está nos assistindo, que não está presencialmente aqui, como você é convertido, como você já recebeu Jesus em seu coração, e se não fez isso, já não fez isso, pode fazer isso nessa noite, não perder essa oportunidade. Você é casa de Deus, você é o templo do Espírito Santo de Deus, amém? Então, nós nos alegramos com o Senhor mais essa oportunidade de estarmos aqui diante dEle para louvar, engrandecer o seu nome, aprender da sua palavra. Eu vou convidar você, se você puder ficar de pé, para nós orarmos, entregarmos esse momento ao Senhor e louvarmos ao Senhor, entoar cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. O culto ao Senhor é assim, né? Tem as partes em que a gente cultua o Senhor, com louvor, com adoração, com dízimo, com oferta, e tem aquela parte que o Senhor vem nos ensinar. Então, o Senhor é participativo e nós também somos, né? Então, nós queremos estar diante do Senhor, louvando e adorando o seu nome, amém? Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti nessa noite. Queremos Te glorificar, Te agradecer, porque a Tua misericórdia nos colocou de pé hoje. Pela Tua misericórdia nós levantamos, fizemos os nossos afazeres, Senhor. Pela Tua misericórdia nós estamos aqui reunidos. Pela Tua misericórdia tem alguém que está na live agora assistindo, Senhor, esse culto. Senhor, obrigada por essas vidas também, Senhor, que não puderam vir, mas que estão conectados conosco, Senhor, porque desejam também uma conexão contigo. Nós apresentamos as nossas vidas, apresentamos essa noite, te pedimos, Senhor, vem, Senhor, dirigir esse culto, todas as partes do culto, Senhor, porque tudo aqui é para Ti, como diz a Tua palavra, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós Te adoramos, porque Tua é a glória, a honra e o louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Te adoramos, Senhor. Como tu
buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre. Aleluia, Senhor. Honra e majestade. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. Diante do Senhor, não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Eu não deixarei. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão. Sim, Senhor, tu és a razão da nossa vida, Senhor. Vivo pra Nós queremos te viver para a tua glória, adorar. Deus. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Aleluia, Senhor. É isso que desejamos, Pai. Viver para te adorar, para te exaltar. Oh, Jesus. Queremos, Senhor, render a ti toda a adoração, Senhor. Toda a honra, toda a glória. Senhor. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Se declare para o Senhor. Senhor, tu Diga és para Ele o que Ele é incomparável. para você, na Teu sua nome vida. é maravilhoso. Leva
glória ao Senhor. Adoração. Derrame-se na presença dEle. E derramar, declare seu amor por Ele. Eu sei. Oh, Senhor, eu te amo, Jesus. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Oh, Deus. Senhor, tu és Incomparável, Deus grande, Deus forte, Deus maravilhoso. Aleluia. Leva-me além, oh Deus. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Aleluia. É isso que desejamos, Senhor, mais do teu poder. Porque os dias são maus. Os dias são maus. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está voltando. Nós precisamos, nós nunca eu acho, né? Que nós nunca estamos preparados, mas nós temos que desejar estar preparados para a volta do Senhor. Então a gente tem que caminhar nessa direção e dizer: vem Jesus, Maranata, vem Jesus. E a nossa vida tem que caminhar nesse sentido, no sentido de estarmos nos preparando para a volta do Senhor, pregando também o Evangelho, levando as boas novas, porque não é só a gente que quer estar com o Senhor, a gente tem que desejar que todos que estão à nossa volta estejam com o Senhor, amém? Então é isso, nós devemos nos alegrar e desejar ver a vinda do Filho do Homem, amém? Aleluia! Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Pode bater palma. Então se verá o Filho do
assim, aleluia, ele vem nos buscar. Você tem fé para isso? Vamos lá. Aleluia, ele Vem nos buscar. Jesus. Glórias ao teu nome. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, esse momento de adoração. Recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Pastor Aloysio está com a palavra. Amém. O Rei está voltando. Ai. E que seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Nós vamos estar agora participando do momento dos dízimos e das ofertas. Para aqueles que nos acompanham pela live, você verá os dados bancários e poderá, se assim desejar, contribuir com esta obra. Nós sempre lembramos que aqueles que pertencem a um outro ministério devem entregar os seus dízimos na igreja a qual pertencem. Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor este momento. Entregamos, Senhor, a oferta e o ofertante, o dízimo e o dizimista. Pedimos que o Senhor abençoe aos teus filhos, os que têm empreendimentos, que prosperem em todos os seus trabalhos, em seus serviços. Aqueles, ó Senhor, que têm trabalho, que evoluam em seu trabalho, que sejam exaltados nos seus serviços e que sejam justamente recompensados por todas as suas tarefas. Nós pedimos ainda por aqueles que porventura estão sem emprego, para que lhes abra portas de emprego, para que tenham, Senhor, o seu salário, os seus recursos. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Diante de ti, no santo lugar, quero entregar a minha oferta de amor. Eu quero contemplar neste lugar uma nuvem de glória.
Amém, Pai. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 3. Leremos um versículo, o versículo de número 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amado e querido Deus, nós te pedimos que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, possa se manifestar em nosso meio, nos conduzindo a toda a verdade. Como a promessa que Cristo mesmo nos fez, dizendo que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Confiados e entregues ao Senhor, nós agora te pedimos que o Senhor ministre as nossas vidas, ministre a cada um de nós e nos faça viver plenamente a tua vontade, que a tua vontade se manifeste em nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Pai. Esse é um texto que nos fala sobre o testemunho de João Batista a respeito da pessoa de Jesus Cristo. João havia sido questionado se ele era o Messias. E a Bíblia diz que ele falou e não negou: não sou eu. E aqui ele diz: o que vem após mim. Perguntam a João quem ele é. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Quão interessante é que João é uma voz. Mas uma voz, por mais possante que ela possa ser, uma voz, por mais bela que possa ser, uma voz, por mais poderosa que possa ser, se ela não tiver a palavra, ela não passa de um barulho. Ela não transmite plenamente a mensagem. Assim, a voz precede a palavra, pois Jesus é a palavra, e ele, sendo a palavra, se fez carne por amor a nós. A voz vem, mas a palavra é que dá sentido à voz, compreensão, a manifestação da voz. E conosco, a mesma coisa. Necessitamos ser mais do que vozes, vozes que clamam, vozes que chamam, vozes que alertam, vozes proféticas. Necessitamos ser vozes que são acompanhadas pela palavra, por Jesus Cristo. E assim, a nossa mensagem será entendida, será compreendida. A Bíblia nos fala algo de interessante quando o apóstolo Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz: se eu não tiver amor, serei como bronze que retine, serei apenas um barulho. É necessário que haja este amor, que Cristo em nós é a esperança da glória, para que transmitamos verdadeiramente a mensagem, a palavra. E aqui, João,
que também disse: importa que eu diminua e ele cresça. Importa que a voz diminua e a palavra cresça. A palavra precisa crescer. No livro de Atos encontramos, no progresso da igreja, no desenvolvimento da igreja, encontramos e a palavra de Deus crescia, prevalecia e se multiplicava. Não era a igreja que crescia, prevalecia e se multiplicava. Nós queremos que a igreja cresça, nós queremos que a igreja prevaleça, nós queremos que a igreja multiplique, mas o que se chama a atenção é que era a palavra que crescia, era a palavra que prevalecia e era a palavra que multiplicava. Onde está hoje a nossa preocupação? Está com que nós cresçamos? Está com que a igreja cresça? Ou estamos com o desejo, o bom desejo, de que seja a palavra de Deus que cresça, a palavra de Deus que prevaleça, a palavra de Deus que se multiplique? Pois se a palavra de Deus crescer, se a palavra de Deus prevalecer e se a palavra de Deus se multiplicar, certamente nós também cresceremos, certamente nós também nos multiplicaremos e prevaleceremos. Por quê? Porque nós, tudo o que temos, tudo o que vivemos, o temos pela palavra do Senhor. Então, prevaleça a palavra. Que a palavra cresça em nosso meio, que a palavra se multiplique em nosso meio. Importa que Jesus, que é a palavra, que ele cresça. E nós, que venhamos a diminuir. Isso eu não estou querendo dizer que a igreja deve diminuir, eu não estou querendo dizer nada disso. Eu estou querendo dizer que nós devemos aprender a lição de diminuirmos para que ele cresça. De sermos humildes, de sermos mansos. Hoje a igreja parece que não está caminhando tanto, e, por favor, me entenda bem no que eu quero dizer, com o Senhor Jesus como deveríamos estar caminhando. Jesus disse: e aprendei de mim. E como aprendemos de Cristo? Aprendemos de Cristo, aprendendo com Cristo, caminhando com Cristo, sendo discípulos de Jesus. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Como falta em tantas pessoas, até dentro da igreja, descanso. Como há pessoas sobrecarregadas, aflitas, angustiadas, por que nos falta descanso? Talvez porque não estejamos aprendendo com Cristo, que é manso e humilde de coração. Por isso não estamos alcançando o descanso, que é nosso por direito, mas que devemos aprender a mansidão, devemos aprender a humildade para que possamos viver o descanso. Aqui, João, o Batista, fala sobre este derramamento, sobre esse mergulhar. As pessoas iam a João Batista para arrepender-se e, por arrepender-se, para batizar-se. Elas eram batizadas por ele. O batismo era um rito comum e até hoje praticado pelos judeus. Era um rito de purificação, de arrependimento. Essas águas batismais não eram quaisquer águas, deveriam ser águas límpidas, puras. As piscinas
batismais, os tanques batismais, eram normalmente de coleta de água de chuva. Para quê? Para que a água fosse a mais pura possível. E ali, no Rio Jordão, João, o Batista, batizava para arrependimento. As pessoas vinham querendo mudar a sua vida, mudar o seu viver. E eram então, por João, batizadas. João não batizava em qualquer lugar. Possivelmente, e o que muitos estudiosos creem, é que João, batizando no Jordão, batizava no exato lugar onde o povo de Israel atravessou para tomar posse da terra prometida. O batismo era para que eles pudessem ir tomar posse do que lhes era prometido. Estavam arrependidos e se santificavam. Lembre-se que quando o povo de Deus foi conquistar a terra prometida, antes de atravessar o Jordão, Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas em vosso meio. Então, esse batismo tinha uma ênfase muito grande no ato de santificar-se. Por isso, um batismo de arrependimento. No entanto, João diz: aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo com fogo. Normalmente muitos pensam ser o batismo de fogo. Aqui a expressão, ele vos batizará com o Espírito Santo e ele vos batizará com fogo. Quando nós passamos por dificuldades, por provações, por até privações, isso pode ser um batismo de fogo. Expressão muito usada, e disse: esse foi meu batismo de fogo. Ali fui provado, ali fui aprovado. Meu batismo de fogo. Mas batismo com fogo tem um sentido mais intenso do que meramente, e não quero simplesmente lançar fora isto, porque isto também, mas não meramente uma provação, uma dificuldade que eu venci. É mais do que isto. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E não apenas com o Espírito Santo, mas com fogo. E qual o propósito do fogo em relação ao Espírito? É ativar esta unção, este azeite que Deus coloca em nossas vidas. O homem, biblicamente, é comparado a uma lâmpada. E assim, nós podemos dizer que somos lâmpadas que recebemos o óleo. Mas uma lâmpada, como a lâmpada daqueles dias, que era uma lâmpada com azeite e com um pavio, e assim o azeite era o combustível que mantinha acesa a lâmpada. Nós podemos dizer que mesmo que sejamos lâmpadas cheias de azeite, se não tivermos fogo, não cumpriremos o propósito para o qual existimos. Deus não apenas nos encherá, Deus nos ativará. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Deus ativa.
E muitas vezes ele ativa isso que há em nós, ele ativa numa situação, ele ativa agora usarei novamente a ideia de provação, num desafio, e ali o Senhor ativa o dom que há em nós. O apóstolo Paulo, falando de dom ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz: reaviva o dom que há em ti, que recebeste pela imposição de mãos do presbitério. Reaviva. Literalmente o termo é reacende. Põe em fogo de novo o dom que há em ti. Veja como essas coisas estão ligadas. Como a unção e a chama da unção está ligada. É interessante que a visão que aqueles, no dia de Pentecostes, tiveram durante o derramar do Espírito Santo, era que apareceram em cima da cabeça de cada um deles uma chama como de fogo. Eles viam algo, uma chama. Foram distribuídas entre eles línguas, mas havia uma outra língua, uma chama de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Naquele dia, isso sempre me chama a atenção, cada um podia ver a chama de todos, com exceção de um, dele mesmo. Pois se a chama estava exatamente em cima de sua cabeça, lhe era impossível ver a chama. Essa não é uma chama que nós a temos para que nós desfrutemos no sentido de apreciar o que está sobre nós, mas que nós possamos até apreciar o que está sobre os nossos irmãos. E não podemos deixar essa chama apagar. O Espírito Santo é uma unção em chamas na nossa vida. Tanto que a Bíblia nos adverte: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Então nós devemos manter viva a chama. A Bíblia nos fala sobre o candelabro que estava no santo lugar, junto com a mesa dos pães da propiciação, os pães asmos. Aquela mesa estava ali iluminada pelo candelabro. E esse candelabro representava a presença de Deus, iluminando o povo do Senhor. E a Bíblia nos adverte que não devemos deixar apagar a chama do candelabro. Essa chama deveria ser constantemente alimentada. O azeite deveria ser constantemente renovado, assim como a chama do altar deveria ser mantida sempre acesa. E um altar sempre aceso implica em um sacrifício contínuo, em uma adoração contínua. Será que nós temos tido um sacrifício contínuo? E quando eu estou falando de sacrifício, eu não estou falando de esforço próprio, estou falando de adoração contínua. Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos viver essas coisas
E para viver tudo isso, necessitamos que o batizador, porque Jesus é também chamado nas Escrituras o batizador. Ele é o batizador. É Ele quem nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. É Ele quem ativa esta unção que Ele nos concede. Quando Sansão surge no livro de Juízes, sua vinda é anunciada por anjos. Sua família o recebe, o acolhe. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. No entanto, ele ainda não estava cumprindo o seu propósito como juiz, pois a respeito dele se havia dito pela boca do próprio anjo, por palavra de Deus, que através dele Deus começaria a libertar Israel dos filisteus. Essa seria a obra de Sansão. Ele estava cheio do Espírito, ele era um homem cheio do Espírito, mas o dom, o propósito de Deus na vida dele, todavia não havia sido ativado. Foi então que Sansão, a Bíblia diz, que caminhando, encontrou um leão. E naquele dia, algo de diferente aconteceu com Sansão. Havia algo em Sansão. A Bíblia diz, antes da passagem do leão, a Bíblia diz, e o Espírito de Deus estava sobre ele. E então, quando o leão veio rugindo contra Sansão, foi ativado, pôs-se em fogo a unção que havia em Sansão. Eu acho tão interessante esse texto, porque quando eu leio esse texto, eu me lembro do que a Bíblia diz, semelhante a esse texto, a respeito de todos nós. Pois a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor como um leão que ruge, ávido para nos devorar. Não tema o rugido do diabo. Não tema o rugido do inimigo, pois tudo que esse rugido poderá acarretar em você, provocar em você, será ativar a unção do Espírito Santo que está em você. Será encher esta unção com fogo, e assim possamos, num espírito ardente, em chamas, sermos usados por Deus. Este é o propósito do batismo com fogo. Quando eu penso na palavra batismo, eu penso na palavra imersão, porque é o que significa batismo. E quando eu penso em pessoas imersas no fogo, eu penso em Sadraque, em Mesaque e em Abdênego, porque esses sim, literalmente, foram batizados no fogo. Não foi fogo que veio sobre eles, eles foram lançados ao fogo. E o fogo não os tocou. E aquele que é o batizador,
aquele que é o Senhor, aquele que Mesaque, Sadraque e Abdenego foram fiéis, não se dobrando à idolatria, estava já ali, na fornalha. Fornalha, que interessante, ela é chamada na Bíblia fornalha ardente, porque ela é 7 vezes mais acendida. A intensidade era tamanha que os homens que lançaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego não suportaram. Mas os 3, junto com o Senhor, caminhavam, porque Leonard Ravenhill, grande pregador, chamou e escreveu um livro tremendo que, se você puder um dia ler, leia, chamado O Quarto Homem. O Quarto Homem. É o que faz a diferença. Não são os 3 homens. Por mais fiéis, por mais maravilhosos, por mais extraordinários que possam ser os 3 homens, é o quarto homem que faz a diferença. E o quarto homem está conosco. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós dizemos: nem seus cabelos queimaram, nem as suas vestes chamuscaram, mas sabemos que eles caminhavam livres na fornalha. A fornalha, que deveria ser um lugar de corrida desesperada, de gritos angustiantes, se tornou um lugar de passeio. Porque a Bíblia diz que eles passeavam. Sabe, eu gostaria muito que nas provações que temos na nossa vida, nos fogos que somos jogados, nós passeássemos. Por que eles passeavam? Porque estavam livres. Pois o fogo que não tocou neles, o fogo que não chamuscou suas vestes, nem os seus cabelos, a Bíblia diz que eles foram lançados atados, amarrados. O fogo consumiu apenas o que atava. O fogo consumiu apenas o que limitava. O fogo consumiu apenas o que lhes prendia. O fogo apenas os libertou, para que eles caminhassem livremente. Então, esses, para mim, são homens realmente batizados com fogo. Tiveram um batismo de fogo e foram imersos no fogo. E o Senhor esteve com eles. E a Bíblia diz: passarão pela água e passarão pelo fogo, e nenhum dano lhes sucederá. Por fim, quando eu penso em fogo, sei que o fogo a tudo consome. Mas esse fogo é um fogo purificador. Este é um fogo revelador. Este é um fogo diferente. É o Senhor, que também é fogo consumidor. E então, imediatamente, a nossa memória vai para aquela humilde árvore no livro de Êxodo, a sarça. A sarça ardente. Nenhuma árvore sobrevive ao fogo. Mas quando o Senhor está com a árvore, não importa que ela seja uma modesta, uma simples sarça, o fogo não a consumirá. O que Moisés viu e achou maravilhoso não foi o fato
da sarça arder. Foi o fato da sarça arder e não se consumir. Isto é o que é maravilhoso em nossas vidas. Não é o fato do fogo arder em nossas vidas. É o fato do fogo arder e não nos consumir. Geralmente o fogo tem que ter um combustível para que na combustão alimente a chama e a chama fique viva. Mas ali, o que era o combustível do fogo? Era o próprio fogo, era o próprio Senhor, não era a madeira, porque a madeira não se consumia. Ardia em si mesmo. Pois esse Deus que é fogo, e fogo consumidor, também é o Espírito. E esse Deus que é o Espírito, arde em nossas vidas, sendo que o Espírito Santo se manifesta de uma forma ardente em nós. E o que isto ocasiona? Eu disse que isso nos ativa, e não só nos ativa, nos impulsiona. E termino apenas com mais uma citação bíblica. Quando Sansão toma as raposas. E diz que amarra as suas caudas, duas a duas. É interessante que Jesus envia seus discípulos 2 a 2. E aqui Sansão toma as raposas e a coloca 2 a 2, atando suas caudas e prendendo as suas caudas fogo. Por que Sansão fez isso? Porque quando você tem fogo atrás de você, você corre para frente. Você é impulsionado por aquela chama que está atrás de você. E é o momento em que nós entramos em concordância imediatamente. Uma raposa não discutiu com a outra, vou para a direita, e a outra, vou para a esquerda. Se elas fizessem isso, elas não sairiam do lugar. Elas tiveram que entrar em concordância imediata, e a concordância veio do fogo. Deus está ministrando um fogo que nos levará à concordância, que nos levará como igreja, como indivíduos, até mesmo podemos aplicar isso a famílias, a casais, a amigos, a ministérios. Um fogo que nos leva a concordarmos. Você sabe que a igreja perseguida, embora o fogo e a perseguição não são sinônimos, mas não deixa de ser fogo, como eu disse. A igreja perseguida não discute muitas certas coisas que a igreja não perseguida discute. Porque essas coisas não têm importância para eles, devido à realidade que eles vivem. Você não encontrará umas discussões teológicas acaloradas no meio de uma igreja perseguida, porque eles estão sobrevivendo, vivendo através da graça de Deus, e esses sim são justos que vivem pela sua fé. Eles não discutem certas coisas que nós discutimos. Eles não perdem tempo com certas coisas que nós perdemos tempo. Eles buscam, por quê? Porque aquele fogo os força. E eu peço a Deus,
não estou pedindo perseguição, não estou pedindo problemas, não estou pedindo que o Brasil seja um lugar onde a igreja seja perseguida, não estou pedindo isso, mas eu oro ao Senhor para que haja ministração do fogo, do batismo com fogo, que nos leve a uma concordância. Que seja ativado o dom em nós e seja avivado o dom em nós. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta palavra, te pedindo, ó Deus, que ela possa ir além do que falamos, que sejamos como os crentes de Bereia, que possamos, ó Senhor, ir às Escrituras, confirmar a palavra que temos recebido e nos aprofundar na palavra, para que, Senhor, cresçamos na palavra. Abençoa-nos, ó Pai. E agora eu te peço, Senhor, ativa em nós os dons. Ativa em nós os dons de Deus. Que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e com fogo. Que esta unção seja acesa em nós. Que haja uma chama viva, que brilhe. E que se cumpra o que a palavra diz. Não se acende uma lâmpada para colocá-la embaixo, mas para colocá-la no alto. E assim ilumina a todos que estão na casa. Que possamos ser lâmpadas acesas, colocadas no lugar certo, pela mão que nos exalta. Pela mão de Deus. Toma-nos, o mesmo que nos enche de azeite, o mesmo que ativa o dom pelo acender da unção, o mesmo que acende o fogo em nossas vidas, seja a mão que nos coloque no lugar certo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Quem pode receber isto? A Bíblia diz: a todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E se alguém que hoje assiste esta palavra e diz: eu queria isto, mas como eu posso ter? Basta você aceitar a Jesus e, tendo aceitado a Jesus, se lançar nas mãos dele para que ele te batize com o Espírito Santo e com fogo. Então faça uma decisão hoje por Jesus Cristo. Creia em Jesus. Senhor nosso Deus, nós oramos por esta pessoa que toma hoje uma decisão de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que realmente seja feito ele um filho de Deus. E o batizador, que é Jesus, o batize com o Espírito Santo e com fogo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Leva-nos agora em paz, Senhor. Leva-nos agora em segurança, de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo do Senhor sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe no nome
de Jesus Cristo.